Olá, eu sou o professor Paulo Souza e hoje vou te apresentar uma questão da OAB sobre direito das sucessões, especificamente sobre disposições testamentárias. Até onde eu posso testar? Pois bem, nós temos várias questões do exame da ordem que costumam discutir sobre os limites do testamento. Quando eu posso testar, quando eu não posso. Existe um outro grupo de questões e a nossa questão de hoje trata sobre isso. Pois bem, eu posso testar, né? Eu sei os limites até onde eu posso testar. Agora, quero saber como é que funcionam essas disposições, aquilo que eu inseri dentro do testamento. Como é que eu vou julgar aquilo que está lá? Por quê? Porque o testamento ele vai ser aberto após a morte da pessoa. E aí a pessoa não vai estar ali para esclarecer o que ela queria, né? Quem vai esclarecer, tentando entender o que a pessoa queria, somos nós que estamos vivos. O morto, infelizmente, deixou a sua declaração de vontade e morreu, né? E aí é difícil saber o que a pessoa queria, o que ela não queria, o que ela tinha intenção, o que ela não tinha intenção. Esse é o nosso objetivo ao analisar as disposições testamentárias. Veja aqui essa questão. No 15º exame da ordem, a questão 42 tratou desse tema. Mateus não tinha mais parentes, nunca tivera descendentes e jamais havia vivido em união estável ou em matrimônio. É quase poética nessa frase. Há alguns anos, ele decidiu fazer um testamento e deixar todo o seu patrimônio para os seus amigos da vida toda, Marcos e Lucas. Então, que coisa bonita, assim, né? Nunca tivera descendente, jamais. Aquela coisa toda poética ali, mas o que o exercício quer dizer? Ele não tem parente nenhum, né? Não tem ninguém nessa vida, mas tem 2 grandes amigos. Volta. 6 meses depois da lavratura do testamento, aquele testamento naquele que ele deixou o patrimônio todo para os 2 amigos, por força de um exame de DNA, Mateus descobriu que tinha um filho, Alberto, 29 anos, que não conhecia, fruto de um relacionamento fugaz ocorrido no início de sua faculdade. Mateus reconheceu a paternidade de Alberto no registro civil e passou a conviver periodicamente com o filho. No mês passado, Mateus faleceu. Sobre sua sucessão, assinale a alternativa correta. E aí é que entra a disposição testamentária. A gente não sabe exatamente como fazer. Por quê? Porque ele previu no testamento dele deixar todo o patrimônio para os amigos. Mas quando ele fez essa disposição testamentária, ele não sabia que tinha um filho. E aí, primeiro, lembrando que os descendentes são herdeiros necessários. E aí a gente já tem um problema. Se o filho é um herdeiro necessário, ele não pode deixar todo o patrimônio para os seus 2 amigos. Agora, o que acontece com essa disposição testamentária? Eu vou simplesmente ignorar ela, eu vou tentar aplicar ela do jeito que dá, eu vou fazer uma ponderação. Como vai funcionar? Aí eu preciso analisar as regrinhas do Código Civil que vão estabelecer essa situação. Veja, o artigo 1973 diz: sobrevindo descendente sucessível, ou em outras palavras, né, parecendo um filho, ao testador, que não o tinha ou não o conhecia quando o testou, rompe-se o testamento em todas as suas disposições, se esse descendente sobreviver ao testador. Veja, aqui essa norma tem um monte de consequências. A gente tem que analisar ela passo a passo. Primeiro, eu fiz o testamento. Não sabia que tinha um descendente, ou seja, ele já existia. Ou ele não existia naquela época, mas veio a nascer posteriormente. Neste caso, volta lá, não o tinha ou não o conhecia, rompe-se o testamento. O que significa romper aqui? Rasgar, né? Nesse sentido. A gente está pensando num testamento que estava guardadinho, e aí o que você faz? Você vai lá e rompe ele, rasga, destrói. Em outras palavras, se eu tinha um descendente que não conhecia ou se posteriormente passei a ter depois desse testamento, rasga tudo, joga fora, ignora. Ignora o quê? Vem. Em todas as suas disposições.
todas. Não aproveita nada desse testamento. Nada. Nenhuma das disposições. É como se o sujeito não tivesse escrito. Mas tem uma exceção. Se esse descendente sobreviver ao testador. Em outras palavras, eu tinha um filho que não sabia. Fiz o testamento. Esse filho apareceu, mas ele morreu antes que eu morresse. E aí aquela disposição testamentária anterior minha permanece válida. Então ele tem que sobreviver ao testador, que é o caso do nosso exemplo. O camarada apareceu, sendo que o testador não sabia que tinha um filho, mas ele sobreviveu. O que acontece com o testamento? Rompe-se integralmente. Tá? Volta aqui. Portanto, vamos analisar as assertivas. Sobre a sua sucessão, assinale a alternativa correta. Todo o patrimônio de Mateus caberá a Alberto. Se foi rompido o testamento, se eu rompi o testamento, eu ignoro o testamento. Se eu ignoro o testamento, eu sigo a ordem de vocação hereditária tradicional. Quem que é o único herdeiro dele? O Alberto. Quem que herda todo o patrimônio? O Alberto. Acabou aqui. Todo o patrimônio de Mateus caberá a Alberto. Certo. B. Todo o patrimônio de Mateus caberá a Marcos e Lucas, por força do testamento. Caberia a eles, caso eu não tivesse descoberto um novo herdeiro. Por isso que essa alternativa está incorreta. Alberto terá direito à legítima, cabendo a Marcos e Lucas a divisão da cota disponível. Essa alternativa é sacaninha. Essa é a alternativa pegadinha. Por quê? Porque você é habituado a escutar que nós temos de, nas disposições testamentárias, tentar preservar ao máximo a vontade do testador. Qual que era a vontade do testador? Deixar o seu patrimônio para os dois amigos lá. Mas ele descobriu que tinha um filho. E aí qual que é o raciocínio que você vai fazer? Bom, se é um filho, é um herdeiro necessário. O herdeiro necessário, ele tem direito à legítima, e a legítima é 50%. Então ele tem que ficar com 50% e os dois amigos ficam com os outros 50%. Esse raciocínio está completamente correto. Ele seria bastante lógico, mas não é assim que funciona para o Código Civil. O artigo 1973 diz que se rompe o testamento em todas as disposições. E aí você pode pensar, mas que sacanagem, por que isso? Né? Eu não estou preservando a vontade do falecido. Veja, o que o Código presume? O Código presume que a vontade do testador tinha em mente, ele tinha uma vontade em mente voltado a uma situação fática real. Se essa situação fática desapareceu, essa vontade dele nunca existiu, porque era uma vontade voltada a algo que não existia. Era o fato de não ter descendentes, mas ele tinha descendentes. Então essa vontade dele é ignorada por esse motivo. Não é que é ignorada, é porque eu presumo que ele não tinha vontade de fazer isso. Se ele tivesse vontade de manter os amigos como herdeiros, depois que ele descobriu o filho, ele tinha que fazer um novo testamento. Se ele não fez um novo testamento, deixando a parte disponível para os amigos, eu presumo que ele deixou de ter vontade de deixar para os amigos de verdade. E aí eu acabo com o testamento, eu vou romper esse testamento. Ok? Próxima. Então, essa aqui é que todo mundo errou. Né? A herança de Mateus caberá igualmente aos 3 herdeiros. Essa aqui está evidentemente errada. Não tem uma justificativa por dividir pelos 3. Né? Mas, enfim. Então, é pro filho, pro herdeiro necessário, já que ele tomou conhecimento depois. Agora, eu quero te chamar a atenção, apesar da gente já ter resolvido a questão, para 2 dispositivos que são relacionados a isso aqui. Veja, o 1974 fala também que eu vou romper o testamento feito na ignorância de existirem outros herdeiros necessários. Veja, eu tenho um avô que desapareceu. E aí eu faço um testamento deixando todos os meus bens para os meus 2 amigos. E aí esse meu avô retorna. Avô é herdeiro necessário? Sim, ascendentes, descendentes e cônjuge. Se o meu avô é herdeiro necessário,
rompe-se o testamento também. Neto, apareceu um neto, né? Por alguma razão, de um desastre aéreo que eu achei que o meu neto tinha morrido junto com o meu filho. E aí descobri depois lá que alguém achou a criança no meio da floresta, lá que caiu o avião, salvou ela e tal, e depois de muito tempo foram descobrir. E eu tinha deixado essa herança toda para um grupo de amigos. Rompe-se o testamento. E agora presta atenção nesse último dispositivo. 1975. Não se rompe o testamento se o testador dispuser da sua metade, não contemplando os herdeiros necessários de cuja existência saiba, ou quando os exclua dessa parte. Ou seja, ele sabe dos herdeiros necessários e ele dispõe da metade da herança. Nesse caso, não rompe o testamento. Ou quando ele exclui os herdeiros necessários da metade disponível. Ele bota uma cláusula lá dizendo, olha, eu não quero que os meus herdeiros necessários tenham acesso à metade disponível do meu patrimônio. Nesse caso, não vai romper o testamento, tá? É uma exceção bem peculiar, mas que você tem que tomar cuidado. Se a OAB perguntou algo desse tipo de disposição testamentária, nada impede que ela pergunte algo nesse sentido aqui, tá? E aí você precisa ficar preparado para esse tipo de questão também, ok? Assim a gente conclui esse tema aqui voltado à questão que é as disposições testamentárias no caso de surgimento de algum herdeiro necessário sem que o testador saiba, ok? Até a próxima.